Obrigado a todos. Novamente, hoje estamos aqui para a sessão de Let's Connect e a clínica de aprendizagem sobre reflexões sobre conselhos, ecossistemas voluntários com Rivital Polek, que é a diretora executiva Wikimedia Israel. Eu sou Marty Johnson, eu sou oficial de programa para a Europa, norte da Europa e Europa Ocidental, para o nosso programa que inclui, de grants que inclui a Wikimedia Israel. Eu tenho tido a sorte de ter tido muitas oportunidades de me conectar com a Revital durante questões de financiamento e os seus programas, e eu já aprendi muito dela. E ela vai sair dessa posição como diretora executiva no início do próximo ano. Então, nós achamos que seria o momento certo de termos uma sessão de aprendizagem Electric Connect que permita ela compartilhar algo do que já aprendeu como líder. Então, vamos dar início revisando algum desses acordos de espaço amigável nessas clínicas de Let's Connect. Vamos ver se alguém pode compartilhar a apresentação. Começamos a gravar, a se perguntar às pessoas, então eu queria verificar que se está tudo bem para gravar esta sessão, para que possamos usar para outros objetivos. Também estamos gravando todos os canais para que possa ser compartilhado com suas comunidades em outros idiomas. Mas se em algum momento alguém quer falar sobre algo que não querem que seja gravado, vamos parar a gravação. Então, apenas quero ter certeza que está tudo bem com todos aqui. Se não estiver, é só mandar uma mensagem que nós paramos de gravar. Muito bem. Ok? Então, aqui tem a ver com os acordos de espaços seguros, safe space. Aqui são os acordos de espaços seguros que nós usamos para essas clínicas de Let's Connect. Dizemos que você use declarações de eu, fale da sua própria experiência, do seu próprio ponto de vista, usando seus próprios pensamentos, reconhecer que existem perspectivas diferentes entre nós e que todas são bem-vindas, todas são válidas. Também tenha um cuidado sobre o conteúdo que você pode compartilhar, pode ser sensível se for gravado online, conforme Jéssica mencionou, estas sessões são gravadas e compartilhadas publicamente. Então, lembrem-se disso e evitem conteúdos que você pode se expor demais para outros. Então, também solicitamos que não interrompam as pessoas. Em algumas culturas, a interrupção pode ser um sinal de privilégio e poder sobre outros. Então, solicitamos que apenas respeitar os outros, esperar que os outros terminem e usem as ferramentas disponíveis para solicitar a palavra. E, por último, não há nenhuma pressão para vocês participarem. Você pode estar aqui como observador, escutar, aprender. Algumas pessoas são mais introvertidas que outras, então ninguém é obrigado a participar vocalmente. Próximo slide. Então, eu gostaria de dizer uma rápida observação, os espaços que estamos, isso aqui é uma clínica de aprendizagem Let's Connect. Se isso for um espaço novo para algum de vocês, Let's Connect é o programa de aprendizagem entre pares que a equipe de recursos comunitários lançaram no ano passado. Quando estávamos desenhando os nossos novos programas, solicitamos bastante feedback, muito feedback de wikimedianos e afiliados no mundo inteiro, e algo que muitas pessoas solicitaram, que queriam não apenas oferecer financiamento, mas também oferecemos um maior apoio para o desenvolvimento de capacidades. Então, já que somos uma equipe pequena, não poderemos ir de encontro a todas as semanas para a aprendizagem, então vamos criar um espaço para tornar mais fácil compartilhar com os outros. Então, hoje é um exemplo ideal disso, onde vamos nos beneficiar da experiência excessiva de Revital liderando um afiliado. Então, gostaria de mencionar que todos vocês são bem-vindos a compartilhar nesse espaço ou entrar em contato conosco se é um tema que vocês querem compartilhar também numa sessão como esta. Então, hoje, novamente, Revital Colega, nossa convidada, a diretora executiva da Wikimedia Israel. E o Wikimedia Israel é o capítulo da Wikimedia devotado para promover os projetos de Wikimedias e outros projetos de conteúdo livre e acesso ao conhecimento em Israel. Foi fundado em 2007, já existe há bastante tempo, e Ravital, propriamente dita, é a diretora executiva da Wikimedia Israel nos últimos 3 anos, mas ela tem um histórico profissional de liderança, tem trabalhado com líderes inspiradores do altíssimo nível,
estimulando missões e trabalhos em várias culturas, vários países. Ela tem várias habilidades, experiências em posições de gestão executiva sênior. E, para mim, quando eu me encontrei com ela, isso tem se demonstrado em minhas conversas com ela, quão profundo sua experiência é em relação à liderança de organizações como Wikimedia Israel. Então, próximo slide. Então, vamos ter 3 perguntas, 3 grupos de perguntas. Vemos aqui o primeiro grupo de perguntas, é uma das 3. Vamos falar sobre a gestão de conselhos, gestão de equipes e gestão de voluntários educacionais. 3 grupos de perguntas. E, Dora, eu coloquei as perguntas aqui nos links para que possamos ter no chat. Então, vamos falar sobre esse primeiro grupo de perguntas e vai haver o momento certo para fazer perguntas ou comentários sobre este de gestão de conselhos. E vamos sempre parar depois de cada grupo de perguntas. Tem a ver sobre a gestão de conselhos. 3 perguntas que a Vital vai tentar responder. Qual é a sua abordagem para o desenvolvimento do conselho? Como você mantém os membros do conselho engajados e assim apoiando um sentido de pertencimento? E como você evite o esgotamento e planeja pela rotatividade do conselho de uma forma intencional? Revital enviou alguns slides. Eu acho que vai ajudar na apresentação. Obrigado, Revital. Liderança e governança, o engajamento do Conselho. Muito obrigado, Mari e Jéssica, pelo convite, pelas belas palavras. Obrigado a todos por estar aqui hoje. Realmente é um elogio, assim, para mim. Eu estou muito lisonjeada, muito feliz em compartilhar algumas das minhas experiências e que eu acredito que são importantes para nós no trabalho cotidiano, na Wikimedia e outros lugares também, de forma geral. Durante a minha carreira, eu conseguia compartilhar conhecimentos, mas também eu sempre gostei de aprender de outros. Então, espero que hoje, esta tarde, será para você uma reunião útil que possa lhe proporcionar algumas respostas a desafios que você pode estar encarando. Deixa eu começar com a primeira pergunta. Qual é a minha abordagem para o desenvolvimento do conselho? Eu vou começar afirmando que o desenvolvimento do conselho, na minha visão, quer dizer o que ajuda, seja o que ajudar o conselho a assumir o seu papel de forma mais eficaz e apoiar o crescimento da organização, o seu desenvolvimento, a boa governança, as boas práticas, que são essenciais para a sua função. E o que um conselho bem desenvolvido, isso é? Eu vou listar algumas características que são importantes e eu também vou relacionar quem tem a responsabilidade sobre esses componentes. Não é uma lista de desejos, mas é um guia para nos mostrar o caminho. E eu espero que faça sentido. Primeiro, e mais importante, todos os membros do conselho têm que estar familiarizados com os valores e a missão do movimento, comprometidos a estes valores, e todos os membros do conselho devem entender qual é o papel deles e qual é esperado deles ou delas. E, é claro, tem que saber os estatutos do capítulo para garantir as boas práticas. Você pode dizer que o que eu disse até agora é obrigatório, tem que ser considerado como se é assim mesmo, mas é muito importante. Então, temos que lembrar isso, temos que mencionar, porque o que está claro nem sempre é o que acontece. E deixa eu dar aqui o nosso próprio exemplo, Israel, relacionados às responsabilidades. Em primeiro lugar, é o papel do presidente introduzir informações necessárias para o conselho, relacionados aos seus papéis, suas funções, o que é esperado deles, e também para introduzir os estatutos aos membros, apresentar os estatutos. É o papel dos membros do conselho e dos recém-chegados também aprender e conhecer o ecossistema no qual estamos operando. E é o papel da diretora executiva, a responsabilidade da diretora. Eu estou assumindo muita responsabilidade nessa conversa. É o papel e a responsabilidade
da diretora executiva introduzir, apresentar aos membros do conselho o que está acontecendo dentro do capítulo, a equipe, a estrutura, o orçamento, o trabalho, a estratégia e os desafios também. E um outro componente importante, quando falamos sobre um conselho bem desenvolvido, é a questão de eu acredito que o conselho deve refletir a diversidade em alguns aspectos. Em primeiro lugar, a diversidade que representa a sociedade na qual estamos trabalhando. Gênero, raça, a idade, etnicidade e também diversidade de experiências, de pontos de vista, de históricos, de capacidades, de conhecimentos, o que pode contribuir para o trabalho, seja lá o que for, do capítulo do afiliado, porque uma vez que temos uma maior diversidade, mais conhecimento, então temos maiores possibilidades, maior riqueza de possibilidades para entender as opções e trazer opiniões, pontos de vista, e mais do que pontos de vista, quanto mais diversos forem esses pontos de vista, melhor o nosso trabalho. De quem é responsável por isto? Em primeiro lugar, é a responsabilidade do conselho, do conselho em si, como parte do estatuto, ser diverso, representar a diversidade da sociedade. E deve estar incluído no estatuto. Se não estiver se não fizer parte do estatuto, eu sugiro fortemente que coloquem, incluam no estatuto. Novamente, na nossa própria experiência, que eu considero relativamente boa, o nosso conselho inclui 4 mulheres, 5 homens, com uma variedade de idades e orientações. Ainda não temos um representante árabe, representando a minoria árabe, mas está sendo discutido. A maior parte dos membros, no nosso caso, já estão lá de longa data e muito experientes. Alguns deles são até da geração fundadora do capítulo, há mais de 15 anos. Nesse respeito, a maior parte deles tem um sentido muito forte de propriedade, de pertencer, no bom sentido da palavra. Não quer dizer que pertence a você, quer dizer que eu me sinto parte disto. Eu estou bastante comprometido a isto. E eles têm uma afinidade muito forte à visão do movimento, de forma geral, e do afiliado especificamente. Eles trazem para a mesa experiência profissional diferentes e misturadas, o que eu considero uma vantagem. Posso mencionar algumas. Média, tecnologia, academia, desenvolvimento organizacional, direito, indústria, desenvolvimento de recursos, empreendedorismo, todos são membros do nosso conselho. E algumas deles ou delas já são wikipedianos de longa data também. Então, isto é um ponto de partida muito importante para a operação do Conselho e eu recomendo que esta diversidade em todos os lugares, quando possível, ou se possível. Que mais? Que mais? Nós deveríamos ter uma atmosfera, um ambiente para permitir cada membro para desempenhar e trazer as suas habilidades profissionais. Não o suficiente que tenham essas habilidades, mas que possam praticar isso, que possam trazer para o conselho. Eu vou falar mais sobre isso quando falar sobre engajamento, porque isso é muito importante, é um elemento muito importante que ajuda ao desempenho do conselho. Quem é responsável aqui? Bem, não é uma expectativa simples para início de conversa, porque queremos que seja parte do conselho, sejam ativos, e eu acredito que é uma combinação, uma responsabilidade combinada, uma combinação de responsabilidades. O presidente em si, que dá o tom, e depois os membros do conselho também, que optam por participar do conselho. Então, não é apenas uma honra, que é uma honra, sim, mas também é uma tarefa que você tem que fazer, atender. E de volta à diretora executiva, eu acredito que a diretora executiva tem que tomar iniciativa, porque é do meu interesse que os membros do conselho estejam informados, então, estejam envolvidos. Então, eu tenho muito jogo aqui. Então, como eu disse, eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Os membros do conselho devem estar bem informados e antenados
sobre o capítulo, e não apenas estar envolvido, saber o que está acontecendo, quais são os desafios, quais são as realizações, quais estar bem informado não quer dizer interferir. E eu digo isso porque eu ouço falar de diferentes colegas meus que tiveram alguns desafios nestes casos. Não, eu digo novamente, eu já disse algumas vezes nas últimas semanas, não é o caso aqui em Israel, graças a Deus. Eu tenho um conselho bem informado, não um conselho que interfere, bem informado e não que interfere. E é muito importante isso. Deixa eu falar para você como eu consigo isto. Eu acho que, em primeiro lugar, é meu próprio papel para mantê-los informados. É mantê-los. Então, além da Assembleia Geral que nós temos, das reuniões gerais que temos há 3 a 4 meses, algumas vezes por ano, eu, a todo mês, eu informo ao Conselho. Isso foi escolha minha. Eu mando um e-mail para todos os membros do Conselho com as principais atividades, realmente as principais, não tudo. O que eu acho que é importante para que eles saibam, para que nós possamos estar na mesma página, na mesma, alinhados. E mais do que isso, não é que eu adoro propriamente, mas eu solicito a minha equipe para me enviar, ao final de cada mês, 3 a 5 frases das suas principais realizações, para que dá-lhes um sentido de qual é a essência, o que eles têm realizado naquele mês, eu nas últimas 4 semanas. Isto é o que eu trago com as minhas próprias edições e comentários para o Conselho. E eu mantenho eles informados. As reações são muito positivas, eles se importam, se sentem envolvidos e também orgulhosos e empoderados. E, com certeza, fortalece o sentido deles de pertencer à organização, o que torna o Conselho assim, bastante engajado com nós. Um conselho com alto desempenho também coopera como equipe, compartilham esse sentido de pertencimento, essa responsabilidade. E algo que, último, mas não menos importante, nós também temos que cuidar do bem-estar do conselho. O que eu quero dizer por isso? Nós normalmente nós queremos fortalecer as relações, as boas ondas. Se estamos falando sobre o conselho, se estamos falando sobre a equipe, estamos falando sobre os voluntários. Então nós fazemos uma reunião anual do conselho que junta aspectos sociais com um tema específico, treinamento, ou uma troca de ideias, um brainstorming em relação a uma questão específica, e também é importante para evitar o esgotamento. Eu já estou há 3 anos no Wikimedia Israel, e 2 anos durante a pandemia da Covid, então não tivemos tempo realmente para ter essa reunião social, mas uma vez que foi realizada, foi uma reunião incrível, porque nós gostamos de nos encontrar e porque tivemos essas boas ondas, assim, Então, como você mantém o conselho engajado? Eu acho que é um dos segredos mais importantes na gestão do conselho. Para iniciar, eu sempre lembro que os membros do conselho são voluntários, estão aqui da sua própria vontade, da livre vontade. Não são pagos, não recebem qualquer compensação financeira, dedicam seu tempo e energia para a tarefa que nós, como diretoras executivas, implementamos e lideramos. E sim, são voluntários, são as principais autoridades do capítulo e, como tal, eles também eles que me escolheram como uma diretora executiva paga. Então, na prática, eu 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 me reporto a esses voluntários. Então, vocês podem perguntar quem está liderando o show. E é uma situação que, às vezes, pode causar problemas ou desafios, ou uma receita para a atenção, etc. E nós não queremos isso, claro. Então, o segredo é entender, para evitar isso, o segredo de evitar, na minha opinião, é entender
que compartilhamos os mesmos interesses. Isto é uma questão muito importante de lembrar sempre, faz parte do meu comportamento sempre. Eu lembro, compartilhamos os interesses. Por que é importante? Porque interesses compartilhados é um fator-chave na construção de relacionamentos. E, e cultivar confiança e relacionamentos com o conselho, com a equipe, com os voluntários, está baseado nesses interesses compartilhados. Isso realmente é um desafio, mas é algo assim obrigatório. E em muitos aspectos eu acredito que isto é a Bíblia, confiança e relacionamento. E o meu conselho pessoal é assuma a responsabilidade, lidere esse processo de construir lideranças e confiança, assuma os conselhos, faça isso acontecer. Pode acontecer, sim, é possível. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu comecei a construir e estabelecer um conselho. Neste caso, eu não estabeleci, quando eu entrei, o conselho já existia, mas houve alguns anos atrás em estabelecer o, o Centro para a Paz Shimon Peres, e nós estabelecemos o nosso conselho, que era feito dos melhores nomes do mundo, os nomes mais reconhecidos no mundo, líderes, pessoas do mundo inteiro, o Centro da Paz Shimon Peres, e nós íamos nos encontrar pela primeira vez, o conselho, e o membro do conselho, uma pessoa muito adorável que eu cheguei a conhecer, veio nos visitar, e ele sentou comigo e me perguntou se eu sabia o que tinham que fazer. Já emprestaram seu nome, isso não era suficiente, nomes muito importantes do mundo inteiro. O que fazer com esses nomes? Ele é apenas uma lista de pessoas. Esta pessoa, eu não vou dar, seu nome é Richard Schubert, muitos anos atrás, ela, o subsecretário do Trabalho nos Estados Unidos, ele me deu este conselho que eu uso até hoje, e eu sigo esse conselho de acordo com as circunstâncias e a situação. E ele disse: você tem pessoas muito importantes no seu conselho. Você quer que eles apoiem a sua missão. Você quer que eles estejam lá quando necessário, mas são pessoas muito ocupadas. Se você não pedir, não perguntar, se você não souber o que, não vão fazer nada. E você vai ter essa lista maravilhosa. Então, a primeira coisa pense no que eles podem fazer por você e peça isso, mas seja muita modesta, assim, encontre a coisa certa para solicitar, algo que é feita sob medida para suas capacidades, para sua paixão, para as suas motivações, sob medida, sob encomenda, para essa pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Pode ter um ótimo relacionamento com alguém que você quer alcançar, peça a essa pessoa. Uma outra pode escrever uma carta para o doutor quando necessário, peça isso. Peça por uma missão por ano. É claro, isso não é um conselho com o qual estamos trabalhando com o afiliado, mas uma lição que você pode aplicar em outros conselhos e aplicar no conselho certo. Tenha missões específicas para pessoas específicas. É, você pode tentar entrar em contato com um dador muito importante. Pergunta a essa pessoa que conhece se pode apresentar você a esse doador. Outra pessoa pode fazer uma pequena reunião na sua residência e talvez você possa ir lá e falar sobre a sua atividade. Então, defina assim com muito cuidado e seja sensível, seja sensato e seja realista. A tarefa tem que estar feita sob medida, sob encomenda para essas pessoas. E quando eu entrei na Wikimedia Israel, a primeira coisa que eu fiz após me encontrar com a equipe, eu marquei uma reunião com todos os membros do conselho. Eu preciso personalizar meu relacionamento. Eu preciso conhecer as pessoas além do processo de ser designada como diretor executivo. Eu quero que eles e elas me conhecem, eu quero conhecer eles e elas, eu quero saber o que e quando eu posso obter ajuda deles, como eu posso usar a experiência dessas pessoas, e eu deixei claro que eu estou aqui para trabalharmos juntos.
E, de forma surpreendente, às vezes, é incrível ver quantas pessoas gostam de ser solicitadas, perguntadas para contribuir além do seu título formal, como membro do conselho. Fazem se sentir notados e valiosos. E pode ser as pessoas, mesmo a pessoa mais importante do mundo, gosta de ter atenção. Então, todos gostam. Então, eu abordo como indivíduos, eu posso afirmar de forma sincera que eu tenho trabalhado com todos os membros do Conselho em Israel. Eu tenho trabalhado bem. É claro, o presidente é, é o primeiro contato e nos comunicamos o tempo inteiro. Eu tenho um membro do conselho que trabalha comigo em projetos de tecnologia que nós estamos realizando no dashboard, vocês podem conhecer. Tenho 2 acadêmicos, eu trabalho com eles para entender questões relacionadas à academia. Eles abrem as portas quando necessário e temos 2 wikipedianos de altíssimo nível que nos ajudam com esse trabalho com a comunidade. Um membro está muito envolvido no desenvolvimento de recursos e etc. Eu não peço muito deles, eu vou quando eu preciso e eles me ajudam. Isso é muito importante. E, isto dito, é, é, há mais algumas regras, digamos, sempre seja proativo, sempre tome a iniciativa, sempre esteja do lado aí quando vai solicitar a cada um deles. Seja o líder, ou a líder da sua própria tarefa. Uma vez que você está desse lado de tomar a iniciativa, você vai ficar surpreso de ver como colaboram. Peça ajuda quando necessário, não tenha vergonha. Então, você sabe que não, a resposta pode ser não, mas também pode ser sim. Então, vai engajar. Não conseguimos engajar todos os membros do conselho? Talvez não, mas o envolvimento de vários deles criam essa ótimo ambiente dentro do conselho em si e um sentimento de parceria. Isso é altamente importante. E, por último, nesse caso, reconheça as contribuições. As pessoas gostam de ser notados e gostam de atenção. E investiram no afiliado, proporcionando os melhores conhecimentos, as melhores habilidades e são voluntários, então merecem. Então, tem que reconhecer, reconheça e dentro dos meus relatórios mensais, se há algo que eu fiz com um dos membros do conselho, sempre está listado lá. Também incentivo os outros, né? Então, esta é esta é o que eu queria compartilhar sobre a questão do conselho. Obrigado, Revital, por compartilhar seus pensamentos sobre o conselho. São 8h34, são 1h34. Temos menos de 1 hora e mais dois temas. Então, vou sugerir apenas, digamos, uma pergunta agora, se tiver, e depois vamos para o próximo tema. E se tiver tempo no final, temos mais perguntas. Vamos com a pergunta que foi escrita aqui no chat, porque é algo que pode beneficiar a todos. A pergunta é: você tem qualquer regras e regulamentos do Conselho que você pode compartilhar conosco, se necessário? As regras e regulamentos do Conselho estão baseados na legislação de Israel. Nós fizemos algumas mudanças, assim, pequenas mudanças, mas basicamente a legislação de Israel define como uma organização sem fins lucrativos pode agir. Então, tem muito a ver com isso. É claro, definimos se 9 membros do conselho ou 11, mas os estatutos são gerais para todos. Eu não sei se eu tenho inglês, eu tenho em hebraico, mas é uma questão que podemos resolver. Também você pode compartilhar em hebraico e nós podemos fazer a tradução se houver uma demanda para ver.
Vamos ver, talvez, uma resposta para essa pergunta que Jéssica compartilhou aqui. E, obviamente, quando o relacionamento entre o conselho e o diretor executivo é bom, o trabalho vai progredir bem, como é o caso do Israel. Mas como você lida com o conflito entre o conselho e a diretoria executiva? Por exemplo, um conflito em relação às prioridades, para poupar tempo para os outros temas, talvez uma resposta rápida. Bem, para ser sincera, eu não encarei uma situação como essa, então eu não tive que lidar com isso, mas eu acho, basicamente, quando você está desenvolvendo confiança e um relacionamento, e eu vou repetir isso sempre, o que você, quando você encara um desafio, você tem que abrir, você tem que conversar, tem que discutir com a pessoa ou com as pessoas que estão envolvidas e se existe uma boa vontade, existe uma maneira, uma solução. Eu sei que parece algo simples, e quando você encara um desafio, nem sempre é fácil, nem sempre é legal, mas se é feito em boa fé, eu acredito que pode ser solucionado. É, como eu disse, compartilhamos os mesmos interesses. Se os interesses forem os mesmos, temos que encontrar uma solução. De outra forma, não vamos conseguir trabalhar. Obrigado. Então, para que não vamos perder tempo, vamos ao próximo slide. Jéssica, para o próximo grupo de perguntas, aqui vamos falar sobre a gestão da equipe. Passamos do conselho para a equipe. Temos várias perguntas aqui. Como você cultiva a liderança a nível da equipe? Quais as qualidades importantes para um conselho considerar quando o contrato é. Qual é a relação entre a estrutura, a organização e a visão organizacional? Quais são os princípios mais importantes para a gestão das pessoas, seja da equipe ou voluntários? Como você gere o risco do esgotamento e mantém o trabalho renovador e engajante para a equipe de longa data? E como você lida com a rotatividade? Estamos fazendo essas perguntas num grupo porque as perguntas podem se sobrepor. Então, ela vai falar de forma geral. Muito obrigado, Maury. Sim, existem muitas perguntas aqui, mas falar sobre a equipe, os funcionários da equipe, é uma questão muito importante. Deixa eu iniciar falando sobre a liderança da equipe, cultivar líderes dentro da equipe. Então, em primeiro lugar, a liderança não é necessariamente sobre posição, sobre dentro da organização, mas sim uma expressão de conhecimento, de especialidade, de autoridade uma profissional e motivação que uma pessoa pode demonstrar. Não é possível proporcionar umas posições mais altas em condições pequenas. Entretanto, estamos limitados e não é necessariamente obrigatório. Podemos, com certeza, empoderar os membros da equipe e reconhecer o seu profissionalismo. Então, para iniciarmos, eu trato cada membro da equipe como autoridade profissional. Eu, como especialista no seu campo, eu mostro confiança nas suas capacidades e habilidades e, em si, isso já empodera. Eu ouço eles. Eu quero saber quando temos uma discussão, uma conversa sobre algo profissional. Então, isso é o que leva aos aspectos profissionais. Isso é importante porque eu quero que sejam capazes de sentir com liberdade para entregar suas próprias mensagens profissional e sentir que isso é um ambiente que quer essas pessoas lá, que sejam profissionais, e respeitamos isso. Cada membro da equipe tem muitas responsabilidades, né? Ele ou ela tem muita, é, ele ou ela, mas ambos, é, tanto na área de gestão, se não tem reforço, se não tem apoio, vai ser difícil essas pessoas funcionarem. Obviamente, tem a ver primeiro com encontrar, identificar as pessoas certas, não apenas ser uma autoridade, se não tem outras características também, tais como pensamento crítico, inteligência emotiva, integridade e etc. Sempre obtemos isso, mas tentamos
fazemos o melhor possível. Eu estou muito feliz com a equipe com quem eu trabalho hoje, mas é claro, é, 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 tem que ser das duas partes. Mas algo que é muito importante lembrar sempre, muito do sucesso da nossa organização depende dos membros da equipe. Eles que estão fazendo o trabalho, eles são as pessoas que fazem o trabalho. E eu, da minha parte, eu faço o melhor possível para inspirar, incentivar, inovar, procurar novas ideias, sugerir novas atividades. Eu quero que se sintam seguros para mudar, para inovar, para ter novas ideias, para estarem com vontade para melhorar, terem vontade de melhorar, para melhorar nos seus próprios campos, para abrir seus olhos para novas oportunidades, parcerias. Não são apenas palavras, são coisas que estamos discutindo, seja em reuniões individuais ou em reuniões de grupo. E isto não funciona para todos. Você pode mostrar o caminho para encontrar algo, mas você não pode forçar que essas pessoas ajam assim. Então, sempre observar os membros da equipe, trabalhar em proximidade com as pessoas para conhecer melhor as qualidades, os pontos fortes, pontos fracos, nível de compromisso, preferências profissionais, tendências e etc. Aspectos sociais são muito importantes para a construção da equipe e identificar quem se destaca mais e quem se destaca menos. Quais são os vínculos faltantes, quais são os gargalos. É assim que, eventualmente, eu identifico as necessidades para as mudanças organizacionais do capítulo, que eu vou mostrar mais tarde, que eu iniciei e implementei um ano atrás, com o apoio pleno do Conselho, e observando a equipe, entendendo o trabalho e dando a oportunidade de crescer quando possível, você pode obter muitos bons resultados da equipe. Um outro mecanismo que é importante, eu mencionei, essa reunião semanal com a equipe que nós realizamos e que temos muito cuidado para implementar em quaisquer circunstâncias. Não, não, mas todas as quarta-feiras temos essa reunião, todos temos que estar preparados, temos agenda, estamos trabalhando e estamos prontos para essa reunião. Por que é tão importante assim? Porque nessa reunião todos têm uma voz. Nós respeitamos a voz de todos para compartilhar, para aconselhar, para liderar uma discussão sobre algo, para levantar os desafios que nós queremos saber as ideias de todos e não somente, mesmo que você não esteja envolvido diretamente numa questão, você pode ter um ponto de vista diferente que pode ser algo muito importante. Vocês me perguntaram quais qualidades são importantes para os afiliados a procurarem quando estão contratando a primeira diretora executiva. É a primeira diretora ou diretora executiva. Em primeiro lugar, os membros do conselho, eu perguntaria, vocês têm um plano estratégico? Ajuda, é importante saber para orientar uma pesquisa por um diretor executivo e a integração da pessoa escolhida no trabalho. Se você não tem esse plano executivo, sente-se por algumas horas e definam, priorizem as tarefas que vocês esperam do diretor ou diretora executiva. Do primeiro, para implementar, e também decidam o que delegar para ele ou ela e o que permanece, pelo menos naquela etapa, naquela época, como a responsabilidade do conselho, das mãos do conselho. Então, qual é a lista de qualidades que eu deveria procurar para contratar a primeira ou primeiro diretor? Conforme eu mencionei, tem que demonstrar a paixão pela visão da missão. Eu não espero que uma nova pessoa que conheça muito bem qual é a visão, qual a missão é. Eu quero que ele ou ela estão ligados, conectados à ideia fundamental do que se trata o movimento, e depois aprender, assim, de muito profundamente, sendo a primeira ou o primeiro, a pessoa
tem que ter habilidades de empreendedorismo e motivação. Tem que ser uma pessoa que está disposta a arregaçar as mangas e realizar várias tarefas. Nada naquela etapa deve ser considerado como algo muito pequeno ou muito grande. Ele ou ela tem que entrar para construir a organização, tem que serem capazes e ter essa motivação de de cumprir com essa tarefa. Deve ser uma parcela e alguém que pode formatar a organização com um pensamento estratégico, claro, e com habilidades de comunicação excelentes, proficiência interpessoal. O diretor executivo é a cara da organização. Tem que ser capaz de construir relacionamentos com várias partes interessadas, começando com o conselho e depois com os doadores em potencial, os parceiros também, construir uma equipe, desenvolver recursos, engajar a comunidade, abrir o caminho nas comunidades a várias tarefas. Você teve uma pessoa que pode cumprir com múltiplas tarefas, por natureza. Isto tem a ver com. Eu estou tentando me apressar um pouquinho. A pergunta sobre relações entre estruturas organizacionais e a visão organizacional. E eu diria que a visão organizacional, em primeiro lugar, identifica os objetivos da organização para nos proporcionar os insights, o que a organização espera realizar ou se tornar no futuro. Então, a visão da organização é quem nós somos e para onde queremos ir. Quando falamos sobre a estrutura da organização, é a espinha dorsal das procedimentos operacionais, o fluxo de trabalho da organização, determina o local e o papel de cada membro da equipe e é chave para o desenvolvimento da organização. O objetivo da estrutura organizacional era a organização realizar seus objetivos e os objetivos que são levados pela visão. A estrutura organizacional tem a ver com como fazer. Se a primeira é quem nós somos e para onde queremos ir, e a organização estrutural deve nos ajudar a chegar lá, a fazer isso. Então, qual é a relação entre as duas? A estrutura organizacional deve refletir a visão organizacional. Deixa eu compartilhar com vocês novamente a minha experiência, porque nós fizemos uma mudança muito importante 3 anos atrás, quando eu entrei, quando eu me juntei, eu encontrei uma equipe muito comprometida, profissional, 6 pessoas, estão fazendo um bom trabalho, ótimos resultados, e podemos ver uma organização meio achatada, quer dizer que todos se reportam ao diretor executivo. Funcionava bem, então, por que mudar? Porque funcionava bem e refletia o passado. Estamos falando sobre uma organização que 3 anos atrás já tinha 13 anos de idade. Claro, começou com uma pessoa e cresceu com mais outra, e mais outra, e mais outra. Então, nunca houve uma época assim que parou, de parar e pensar, e estamos com a estrutura certa, porque o urgente elimina o importante. Conhecemos isso, eu tenho certeza que todos aqui conhecem com isso nos seus próprios afiliados e nas suas próprias organizações, que sempre estamos correndo atrás e estamos correndo em círculos e nunca paramos de pensar se esse é o formato certo para fazer as coisas. Mas já que eu era recém-chegada, eu senti isso fortemente. Todos os membros estavam focando no seu processo e todo o resto era a minha responsabilidade. Então, eu me vi ocupada com tudo e não podia delegar para outras pessoas, porque estão todos muito ocupados. E eu achei que essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela, ele nos limitava e não proporcionava oportunidades para experimentar um crescimento potencial, para renovar procedimentos, para se livrar do que tem um menor impacto, identificar novas oportunidades. E eu achava que não apenas não iríamos crescer, mas existe um risco tangível de esgotamento e uma queda de motivação dentro da equipe, se nós mantivermos
formato. As pessoas estão fazendo, cada um estava na sua própria caixinha, fazendo melhor, mas cada um no seu próprio mundo. E de alguma forma, tínhamos que ligar melhor, conectar melhor. Isso foi quando chegamos ao entendimento que a minha visão de crescimento ou de papéis que tinham apoio do conselho não segue a estrutura organizacional e as mudanças necessárias se vamos olhar para o futuro. E minha abordagem para isso fora a paisagem está sempre evoluindo. Nós não permanecemos no mesmo ponto. Precisamos desenvolver, precisamos mudar, precisamos olhar para dentro e nos perguntarmos muitas perguntas se estamos indo bem e talvez o que deu certo no passado, talvez não nos ajude no futuro. Então, o que eu escolhi foi descentralizar essa organização, essa estrutura organizacional, e como foi fazer aqui, e foi mais adequado para as nossas cidades atuais e futuras. A estrutura demonstra opções. Isso aqui foi algo muito novo dentro da nossa organização, demonstrava opções para crescimento pessoal, crescimento e desenvolvimento pessoal, capacidades, apoiar o compartilhamento de conhecimentos, incentivar os membros da equipe a terem mais responsabilidade. Estava claro para mim que eu quisesse fortalecer a organização, isso também é um elemento importante. Eu estou falando sobre papéis de lideranças, preparando as pessoas dentro da organização, tem que ser uma pessoa de dentro. Não queremos esse novo não contratamos ninguém de fora. Deixamos as pessoas saberem que havia essa possibilidade para o crescimento, não necessariamente de forma muito imediata, não necessariamente, assim, conforme mencionei algumas ideias, eu vou mencionar mais sobre como você pode proporcionar esse sentimento de crescimento para a equipe. Então, quais são as principais mudanças? Podemos ver, criamos um nível intermediário de um subdiretor para controle de programas, é um subdiretor responsável pelas atividades centrais da organização e a equipe que realiza. Estou falando sobre a educação em hebraico, educação em árabe, desenvolvimento da equipe, voluntários acadêmicos. São a equipe central, os membros, as atividades centrais para esta missão. Para esta, eu designei os membros da equipe mais profissionais, mais veteranos, que se reportam diretamente a mim. Eles se reportam a ele, mas já que somos uma equipe muito pequena, nós definimos os mecanismos onde, com base em andamento, se relatam para a subdiretora, mas uma vez por mês, pelo menos, temos uma reunião com todos os três. Não estou falando sobre reuniões semanais, cada coordenador, com a diretora ou diretora, subdiretora e comigo para analisar, pensar sobre opções estratégicas, para ver para onde para onde chegar a uma situação melhor. Por outro lado, aqui vou aqui para o outro lado do mapa, redefinimos o papel dos serviços profissionais que incluem financeiro e administração, marketing, eventos, comunicação e comunidade. Ambos proporcionam apoio para a organização como um todo e para cada membro da equipe e se reportam diretamente para mim. Isso quer dizer que alguns dos papéis que cada coordenador tinha no passado não está fazendo mais isso, porque existe alguém que assumiu. Pode se sentir com liberdade para e não carregar esse peso todo e correndo para realizar suas tarefas. Eles têm apoio. Então, cada um apoia o outro. Tem um apoio que é mais profissional, da parte educacional, logística, e funciona muito bem juntos. E eu posso afirmar que já estamos com isso há mais de um ano e funciona. E é legal ver. E
Um outro passo importante tem a ver sobre reexaminar as atividades de cada membro da equipe e cada campo de operação, o que dá certo, o que dá menos certo, qual o impacto de cada projeto e se mais pode ser feito ou não, quais são os gargalos que atrapalham o fluxo de trabalho e como podem ser solucionados ou não. Talvez precisamos trabalhar de forma diferente. Também exploramos a qualidade das parcerias que cada membro da equipe está mantendo, o que dá certo para que essa parceria seja bem-sucedida e eficiente, e o que pode ser muito trabalho, o que demanda muito trabalho. Talvez não seja a parceria certa, talvez possamos melhorar e compartilhar interesses de uma melhor forma. O significado deste processo, que não apenas mudamos a estrutura, mas também refletimos a mistura de atividades que cada dos coordenadores criaram e atualizaram suas próprias cestas de tarefas, digamos. Nós também, este é um processo em andamento, nós incentivamos para testar e propor novas iniciativas que elas querem experimentar dentro dos seus campos. É assim que entramos em novos campos de atividades. Este ano, mais atividades, mais campos de conteúdo que não estávamos envolvidos antes e novas plateias, novos públicos, também nos ajuda a diminuir o esgotamento, o burnout. E um aspecto importante, tem nada a ver com a estrutura, é que nós também mostramos consideração a necessidades pessoais sempre que possível. O que eu quero dizer por isso que o trabalho híbrido que nós mantivemos, que permite aos membros da equipe trabalhar em casa alguns dias por semana, mas é o mesmo número de dias para todos. Então, nós nos encontramos, não é que alguém vem para o escritório e fica sozinho. Nós nos encontramos nos mesmos dias e nos encontramos às distâncias dos outros dias e temos essa flexibilidade de horários, todos podem chegar, terá o trânsito, etc. Todos esses aspectos são muito importantes. Fazer os membros da equipe se sentirem que alguém se importa com eles, elas soluciona todos os problemas, não necessariamente, mas com certeza é uma forma muito boa de manter a equipe e também estamos tentando fazer os dias da equipe, não muitos. Durante a Covid não fizemos nada sobre isso, é claro, mas isso também é um momento de alegria, de compartilhar, de sem trabalho, não há trabalho. Acrescentamos algumas palestras, talvez uma demonstração, algo assim. E eu posso ver eu posso ver a diferença. Sinceramente, eu vejo a diferença de há 3 anos atrás. E uma pergunta muito importante: como planejamos para a rotatividade? Como Marty mencionou, eu vou sair daqui a 2 ou 3 semanas, depois de 3 anos, e a rotatividade é um dos aspectos que eu estou cuidando, eu estou muito ocupada, agora. Eu eu espero que possamos ter uma transição sem problemas. Continuidade é essencial para a saúde da organização e para esse sentimento dos membros da organização. Os membros da equipe têm que se sentir seguros, têm que sentir que não tem que ter medo, têm que se sentir seguros, não apenas por mim, mas também pelos membros do conselho. Eu informei aos membros do conselho e depois a equipe sobre a minha saída bem há bastante tempo, para permitir tempo suficiente para o processo de recrutamento, identificar um substituto adequado, e também eu estou participando do processo e nos momentos mais importantes, como eu mesmo sugeri, eu estou à sua disposição, o que vocês precisaram para esse processo, eu estarei com vocês. Foi importante para mim
para mostrar à equipe que não estão sendo abandonados, que seus lugares estão seguros, e eu continuo a trabalhar na mesma velocidade até hoje e para tornar tudo que continue como sempre, para que não haja esse sentimento que algo não está muito estável. Ao mesmo tempo, nas últimas semanas, eu trabalhei com cada membro da equipe para garantir o processo de continuidade. Eu tentei fechar alguns processos abertos, solucionar ambiguidades, atualizei parceiros e preparei documentos detalhados que a nova pessoa, a nova diretora, o novo diretor vai ter acesso. E eu espero que o processo seja o melhor possível. E eu desejo tudo de melhor para o conselho e o novo diretor ou nova diretora. E para a equipe, claro. Obrigado, Revital. Eu gostaria de ver se abrir o microfone para uma ou duas perguntas, para que tenhamos tempo para a discussão sobre voluntários. Eu li perguntas a última vez, mas agora, se alguém quiser abrir o microfone e fazer a pergunta. Questions in the retro board and in the comments. Would anyone like to unmute yourself and speak a question you have about staff management? Okay, I'm just going to read one of the Eu vou ler uma das perguntas do retro board para que possamos continuar. Que dicas você tem para a gestão de mudanças, especialmente com aqueles que já estão lá, estão presentes na nova liderança, querem manter o status quo como as coisas são feitas, especialmente com aquelas pessoas que querem que as coisas permaneçam iguais e que tenham uma forte presença na comunidade. A mudança da liderança quer dizer a diretora executiva? Sim, é uma questão geral sobre a gestão de mudanças, mas já que você falou sobre qualquer das mudanças que você tem discutido, quando há uma mudança e alguém que já está lá há muito tempo não quer. Pessoalmente, no meu caso, quando eu entrei, eu tentei manter o ritmo, como as pessoas que eu não chego e faço uma revolução para ir para uma nova quando você entra com uma nova equipe, um novo conselho e trazer logo o que eu quero e acredito, sem saber qual é a realidade, é muito importante se manter a continuidade e dar um sentido de segurança para as pessoas envolvidas, seja do conselho e seja membros da equipe. E não o afiliado deve continuar a funcionar. Ideias podem as ideias vêm da aprendizagem, os pensamentos iniciais talvez não estejam certos, eu preciso entender qual é a realidade, eu preciso entender quais são os desafios, eu preciso conhecer as pessoas envolvidas, saber quais são os seus pontos fortes, fracos, conforme mencionei, e só depois disso é que eu decido, e é claro, eu consulto, eu apresento e discutimos, mas eu decido, eu chego à conclusão de para onde eu quero liderar essa organização e como fazer isso, mas não antes há um estresse quando alguém novo, um diretor novo entra assim, não vamos esquecer disso, e não sabem quem é o novo padre que está chegando, quais são as suas características, e tem medo, eu posso entender isso, mas, em primeiro lugar, diminuir o estresse e ajudá-los a sentir que estão seguros. Aprenda de quem você está trabalhando, com quem você está trabalhando, e começar a entender a realidade. Antes disso, não faça. Desafios podem aparecer, mesmo que você não procure eles, mas você pode diminuir essa carga de desafios. Ok, obrigado. Eu vou parar por hora com essa pergunta para que tenhamos certeza que temos tempo para falar sobre voluntários, porque é um tema que acho que todos querem escutar a respeito. E
depois de perguntas, teremos perguntas após voluntários. Vocês podem fazer perguntas sobre qualquer um dos temas, dependendo de quanto tempo tivermos. Mas, por hora, para antes que a sessão termine, vamos para a última sessão. Jéssica, o último grupo de perguntas. Just give me a second, sorry. Sure, yes. Sorry, you didn't have warning. But the last question cluster is on managing educational volunteers. A gestão de voluntários de educação. Alguns dos princípios podem ser relevantes a outros tipos de voluntários, mas voluntários educacionais ou de educação desempenham um papel muito importante na Wikimedia Israel. É por isso que vai focar nesse grupo de voluntários. Eu vou começar a ler as perguntas enquanto o Jess está carregando o slide. Se tiver os slides, o slide 12 da apresentação, as perguntas são: como você apoia os voluntários para desenvolver a um nível sofisticado suficiente, onde podem não apenas contribuir em um sentido básico, mas desempenhar um papel de liderança nos seus programas? E eu sei dos relatórios de feedback dos programas que muitas pessoas pensam sobre isso. Como você que os voluntários não apenas contribuem, mas se desenvolvam para assumir posições de liderança. Como você gere os voluntários? Como você lida com o recrutamento de novos voluntários, especialmente quando pensar sobre esses papéis de um nível superior? Como é esse treinamento dos voluntários e como você gere o risco de esgotamento dos voluntários e mantém o trabalho renovador e engajante para esses voluntários de longa data? Então, esse é o grupo de perguntas para voluntários. E agora, queremos ouvir de você, Redital, porque eu sei que você teve muito sucesso em áreas onde alguns afiliados estão encarando estes desafios. Eu tenho que dizer que, em Wikimedia Israel, temos o privilégio de colaborar com uma equipe de voluntários de educação de alta qualidade, bastante comprometidos. Todos eles são wikipedianos com experiências que trabalham conosco, estão envolvidos em várias tarefas educacionais, projetos e missões também, que eu vou falar mais um pouquinho mais tarde. Vocês podem ficar surpresos, ou talvez não, mas alguns deles são voluntários do capítulo desde o seu início, há mais de 15 anos. Então, vocês estão falando sobre esgotamento, pelo menos eles não chegaram a esse ponto de estarem esgotados, exaustos. Eles estão comprometidos, fazem um trabalho excelente e alguns são novos. Então, temos essa mistura. Aqui podemos ver alguns dos trainees, dos estagiários. Na primeira imagem que eu mostrei, podemos ver alguns dos aqueles que são os veteranos e aqueles que são os novatos. E funciona bem juntos. Aqui está uma das imagens de uma edição. Aqui eu destaquei os voluntários e podemos ver aqui uma jovem, 24 anos de idade, junto com um senhor que tem quase 80 anos de idade e todos muito ativos. Eu gostaria de reafirmar, eu queria me referir mais a esses voluntários da educação. Temos outros também, posso mencioná-los também, mas e mais especificamente esses voluntários que não apenas os três que você aqui, mas tem mais que apoiam o nosso um dos nossos principais projetos, que é os cursos de edição para idosos, porque estou falando sobre voluntários que estão investindo centenas de horas por ano, cada um deles, centenas de horas por ano. Sim. E não daria certo sem essas pessoas. E é algo que nós falamos para eles e acreditamos neles. Estamos muito felizes de ter essas pessoas e eu agradeço muito. Conforme eu disse antes, eu também lembro que os voluntários investem em seu próprio tempo, habilidades, esforços e nos ajuda a fazer as coisas acontecerem. Não funcionaria sem eles. Quando eu falo sobre voluntários, eu estou sorrindo porque eu adoro eles, elas, e tem a ver sobre confiança e relacionamento, compartilhar interesses que torna possível trabalharmos juntos. Mas deixa eu falar um pouco sobre o que nós consideramos a liderança. Em primeiro lugar, consideramos especialistas em Wikimedia, não são voluntários que chegam para preencher as lacunas, são especialistas.
têm o conhecimento, têm experiência como editores, são membros da comunidade e, normalmente, são muito engajados e são membros respeitados e, como tal, conhecem a comunidade melhor do que nós conhecemos. Estão nos ajudando a entender melhor a comunidade, o que é muito importante. E, neste aspecto em si, já os tornam líderes. Sendo especialistas, todos são partes do nosso processo de treinamento. É assim que consideramos eles. E uma parte integral da equipe educacional. E é assim que são apresentados aos participantes do curso. Eles participantes do curso, quando começam o curso, eles eles ou elas escolhem o voluntário ou os voluntários com quem ele ou ela quer trabalhar e são dedicados a essas pessoas ao ponto sem precedentes, acompanham os recém-chegados durante o curso, após o curso, o máximo possível. E eu queria mencionar isso depois, mas se eu mencionar agora, eu devo dizer que temos até um voluntário que ela faz a domicílio, ela faz ajuda a domicília. Ela vai para a casa do estagiário e mostra na tela como funciona. Aqui vemos esta jovem voluntária, 24 anos de idade, e a estagiária aqui, a trainee, é uma cientista de altíssimo nível, sentada na sua sala em Haifa, e a jovem está proporcionando apoio para a menos jovem, a pessoa menos jovem. E funciona maravilhosamente. Ambas estão sorrindo e estão sorrindo o tempo inteiro. Isso é o que você vê aqui. Estou pulando um pouco, mas as imagens já falam por si só o que vejo aqui. Uma das formas que nós lidamos com nossa forma de lidar com os voluntários, temos um evento por ano, é um dia dedicado apenas para eles aqui. Aqui, por exemplo, isto aconteceu uns 2 meses atrás, em Jerusalém. Podemos ver aqui no pano de fundo, quando convidamos todos a compartilhar numa nova parceria que tínhamos com os arquivos nacionais de Israel, arquivos de filmes, e foi uma mistura de diversão e edição, e foi um dia maravilhoso. Fomos juntos de Tel Aviv até Jerusalém, fizemos umas visitas ao arquivo, experimentamos a edição de filmes históricos e artigos existentes em Wikipedia. Também tivemos um ótimo almoço, depois voltamos para casa. Assim que tratamos ele, mas eu estou pulando um pouco. Deixa eu voltar para como desenvolvemos liderança. Sendo um especialista, faz parte do processo de treinamento e a equipe de educação. É assim que nós introduzimos, apresentamos para os participantes, empodera seu sentido de pertencer e de responsabilidades e fortalece o sentimento de importância. O voluntário está dedicando seu tempo, se não se sente que está sendo importante, e por que fazer isso? Então, quando nós apresentamos como tal, é mais do que isso, porque os novatos, os estagiários que decidiram se juntar e aprender as habilidades de editar na Wikipédia, eles olham para esses especialistas como modelos para eles, e tratam como esses modelos, independente da idade, do gênero, seja o que for. E os vínculos que são desenvolvidos durante esses cursos permanecem muitas vezes, por muito tempo após isso. E algo importante também, não tem a ver apenas construir confiança, nós confiamos eles, também confiam em nós, para liderar e treinar de forma adequada, de forma verdadeira, conforme o objetivo. Para levar até o objetivo, isso nos permite a criar um trabalho em equipe, para mostrar que 1 mais 1 com certeza é mais do que 2. Trabalho em equipe. Como garantimos que desenvolvam um nível certificado suficiente para desempenhar um papel de liderança, porque podem vir diferentes
aspectos da vida, não somente em relação à educação, conhecem a Wikipédia, adoram a Wikipédia, e nós temos que apresentá-los, introduzi-los aos programas, seja com curso de edição ou com workshops dentro de uma classe, de uma categoria, e tem que entender exatamente onde vão ser integrados, tem que estar familiarizados com o processo de aprendizagem em todas as etapas, o desfecho desejado, os resultados desejados. E, para isso, eles têm que passar por treinamento, orientações e participam em reuniões e atividades que oferecemos algumas vezes por ano, para fortalecer tudo isso. Essas reuniões que nós temos online, normalmente, com palestras especiais, conversas, ou lidando com desafios, um pouco assim, fora do normal, fora da rotina, mas quando começam no seu papel como voluntários, antes, durante e depois, cada atividade, estão trabalhando juntos conosco, passando pelos materiais, acesso ao ambiente de aprendizagem, todo o material de treinamento, se constituem uma parte integral do projeto. Eles não lideram o projeto, eles têm um papel, eles não lidam com aspectos de logísticas e administrativos. Não precisamos que eles façam isso. Queremos que eles se sentam à vontade, sintam prazer, sabendo que alguém está cuidando deles. Cada um deles tem o seu papel dentro do curso. Quando começamos um novo curso, todas as vezes, definimos quem vai fazer o quê, quando e onde, quando dão as suas palestras sobre uma específica, quando podem responder perguntas, eles podem sugerir, podem dar ideias, e muitas vezes as suas ideias são levadas em consideração e são incluídas no próximo projeto, no próximo curso, e outras atividades. Muitas vezes, já que se sentem tão seguros e tão próximos a nós, eles vêm com suas próprias iniciativas. E, naquele momento, tínhamos três iniciativas diferentes, três voluntários que sugeriram. Estamos examinando juntos com eles. É possível, seria bom para nós, podemos fazer o que é necessário, como fazer, e boas ideias que podem aumentar a nossa gama de atividades, que vem desses voluntários, que é muito importante. Quer dizer que se sentem envolvidos a um nível muito alto. Como recrutar? Como recrutamos? Pode ser feito de várias formas, pode ser feito através da triagem de voluntários em potenciais, fazendo uma abordagem direta e solicitar se eles querem se juntar à nossa equipe. Como escolhemos essas pessoas? Temos, novamente, esses cursos de edição, que não apenas está produzindo novos editores, mas também produzindo novos voluntários, porque nós observamos, após finalizar o curso, e vemos um nível de retenção e um nível de profissionalismo que demonstram na sua edição, e a ética, que também é muito importante, como tratam a comunidade. E quando pensamos que podem nos ajudar, nós abordamos essas pessoas. Como eu disse, as pessoas gostam de serem abordadas. E a maioria das respostas, quando identificamos uma pessoa, a maior dessas pessoas se juntam a nós e começam com conversas com a subdiretora, que é o papel da subdiretora liderar o treinamento dos voluntários. E uma outra forma de recrutar é um amigo traz um amigo, uma amiga. Muitos voluntários sugerem aos amigos ou amigas, que também são wikipedianos, é claro. E onde há uma vontade, nos pedem, e podemos verificar. Não é necessariamente que alguém vai aceitar ou vai ser capaz disso. Precisamos conhecer a pessoa, conversar. Neste caso, somos uma comunidade relativamente pequena, então temos referências, podemos verificar, podemos aprender conhecer a pessoa.
Eu gostaria de mencionar que faltam 10 minutos para o final da sessão, para que você tenha saiba quanto tempo temos ainda. Então, bem, que mais? Eu vou parar por aqui e vamos dar um tempinho para perguntas, porque eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade também. Se quiser acrescentar algum ponto final, eu não queria interromper você, era apenas para que você soubesse quanto tempo ainda falta. Se você acha que pode parar por aí, sim, vamos abrir o microfone. Se tem umas perguntas. Como eu disse antes, tivemos apenas poucas perguntas, então agora pode perguntar sobre qualquer um dos temas que a Revital falou a respeito. Pode levantar a mão e podemos pedir que você abra o microfone, pode escrever no chat. E se as colegas aqui me ajudarem para não deixar passar nada. Não vejo ninguém levantando a mão. Eu acho que é uma pergunta interessante que tem a ver com os dois últimos grupos de perguntas, então tem a ver com... Vou compartilhar aqui no chat. Como você equilibra os papéis pagos, como a diretora executiva, a equipe, e com voluntários? Como você gere as políticas que vêm entre a equipe paga e os voluntários, especialmente quando a comunidade depende dos papéis dos voluntários há muitos anos? Isto é importante para todos, mas gostaria de destacar que aqui temos uma mistura de organizações afiliados que têm um histórico de já ter equipes, mas também alguns dos novos grupos de usuários, onde a equipe pode estar começando, ou todos são voluntários ainda. Então, aqui podemos ter voluntários e pessoal pago, funcionários. Muito bem. A equipe é responsável pelas tarefas, porque nós lideramos as atividades dos capítulos. Nós temos o nosso trabalho para implementar, nós temos nosso plano de trabalho que temos que preencher. Isto cria a estrutura na qual trabalhamos. Não há, eu tenho que dizer que a questão de conflito sobre ser pago ou não, não não fez parte da agenda, porque nós já em consideração, os voluntários sabem disso, que eles podem fazer o quanto quiser, não necessariamente o tempo inteiro, nem todos os voluntários estão envolvidos no curso de eleição, estão presentes o tempo inteiro. Cada curso verificamos antes do curso, é claro, quem pode participar. Isso é um compromisso que eles assumem, mas se eles não podem participar, não participam. Não temos essa vantagem, claro. Como membros da equipe, nós temos que fazer o trabalho. Então, está muito claro quais são os papéis e não quer dizer que, se você não é responsável do projeto, você não é um líder do projeto. É esse sentido de estar juntos, de assumir a responsabilidade juntos, porque compartilhamos a mesma missão. Então, os voluntários sabem exatamente o que fazem e a vantagem é que eles vêm com ideias, mas não é sobre ser o líder no sentido de liderar o projeto, né? É claro, eu não mencionei e que nós temos outros voluntários também que estão trabalhando em outros projetos e podem, seja palestras para diferentes plateias, seja a realizar atividades que são convidados para liderar por diferentes públicos. Isso está tudo bem, mas dentro do papel do capítulo, a pessoa é responsável, tem que ter alguém responsável. Isso é alguém que é o ponto focal, está muito claro. Não interfere com o papel como voluntários. Eu espero que tenha respondido. Thank you. I think we have time for one more question. Temos tempo para mais uma pergunta. Do you have your hand raised to ask a question? Okay, let's do it. Can you hear me? Pode me ouvir? Can you hear me? Yeah. Vamos ver. I wanted to answer the last question. Eu gostaria de responder a última pergunta.
queria dar a minha participação sobre a política, essas dificuldades entre ter uma equipe paga e voluntários. Eu sou oficial de programa da equipe de recursos da comunidade, já faço isso há 4 anos, mas antes disso, eu trabalhei por 5 anos em Wikipédia Israel. Então, eu acho que eu posso dar talvez algumas informações sobre. Eu posso afirmar que, como a primeira funcionária da Wikipédia Israel, ficou clara para mim que a minha principal missão naquele momento, quando eu iniciei, era apoiar os voluntários. Essa era a estrutura na qual eu trabalhei. É, se a comunidade quisesse organizar uma conferência, um evento, eu estava lá para ajudá-las com o trabalho administrativo, que coisas que voluntários gostam menos, digamos. E eu acho que isso foi uma boa coisa, porque me permitiu estabelecer essa relação de confiança, o relacionamento com os voluntários. Eu estou aqui para apoiar vocês, eu estou aqui para ajudar vocês a fazer o seu trabalho. Estou aqui para ajudar vocês a desenvolver o projeto que você está investindo o seu tempo. Dar alguma orientação, prioridades, plano anual, mas estou aqui para lhe apoiar. Esse era algo básico. Eu fui a primeira funcionária. Sim, construímos por cima disso. Primeiro, você tem a pessoa que ajuda com os aspectos administrativos, financeiro, tudo ao redor do projeto. Não o trabalho wiki central. Uma vez que você estabelece isso e você estabelece o relacionamento com os voluntários, não estou aqui para pisar em você, não estou aqui para navegar as questões políticas, eu estou aqui para ser a sua mão direita, me permitiu ter um papel mais participativo nos projetos. Uma vez que estabelecemos isso, então abrimos mais espaço para mais funcionários, para mais papéis profissionais. E é o que eu tenho feito. Eu passei, eu acho, o primeiro ano apenas apoiando, ajudá-los a fazer o seu trabalho. E depois começamos a construir um papel maior, realizar parcerias financeiros, organizar eventos e atividades. E foi mais fácil atrair mais pessoas, porque uma vez que você tem isso, tem esse arcabouço, essa estrutura, que eu estou aqui para você, de acordo com o que você quer fazer, o trabalho que você quer fazer. Aí vamos identificar as pessoas certas para fazer isso. Mas a primeira missão é: estou aqui para lhe apoiar, né? E estou aqui para você. E eu acho que é isso aqui. Esse aqui é o que eu queria contribuir. É muito importante, porque sempre existe esse sentimento que essa pessoa vai me atrapalhar, vai intervir naquilo que eu quero fazer. Eu sou voluntário, eu faço como voluntário, você está sendo pago para isso. Então, tendo essa separação, essa clareza, é muito importante. Muito obrigado, obrigado. Legal. Eu quero deixar claro que está falando sobre os voluntários da educação. Temos outros voluntários e tratamos semelhante ao que você comentou, porque nós consultamos eles, vamos organizar um evento em janeiro, consultamos com eles o que eles querem. E não é a mesma coisa quem está liderando as tarefas educacionais profissionais. Algumas pessoas têm que ir. Você poderia compartilhar essa oferta que você pode receber algumas sessões de grupo, se alguém quiser consultar com você. Thank you very much, Marty. As I told Marty when we were preparing this event, Quando eu falei para a Marty, quando estava preparando esse evento, algo que eu gostaria de, voltando para um dos trabalhos, que é consultoria, fico muito feliz em organizar, ter 2 ou 3 afiliados que estão dispostos ou estão interessados em aprender ou fazer perguntas, compartilhar minha experiência com eles, e pro bono, é claro, é de graça, é claro, né?
podemos ter algumas reuniões, seria a minha contribuição com o fundo do coração, o que eu adoro fazer. Fazemos o que eu adoro fazer. Então, isso é incrível. Ela tem muita experiência, muita sabedoria, e está oferecendo como voluntária 2 ou 3 sessões para dar mais feedback. Se você tiver interesse e passar mais tempo com a Habital, entre em contato com Jéssica e a equipe Let's Connect e diga se está interessado e com base em quantas pessoas estiverem interessadas, podemos ver como estruturar essa oferta muito generosa de Habital para dar-lhes mais chances de fazer perguntas e aprender. Obrigado a todos por estar aqui hoje. Obrigado, Habital, por compartilhar. Aprendi muito. Legal. Até a próxima, pessoal. Ok, foi um prazer. Jéssica colocou o endereço de e-mail no chat para a equipe Let's Connect. Se quiserem se engajar mais com o Habital, é só entrar em contato com o Let's Connect Team. Muito obrigado a todos. Gostei muito. Aprecio bastante a presença de todos vocês. Jéssica, Mari, legal. Thank you so much. Ok, pessoal. E as sessões follow-up você pode ter, você poderá compartilhar muito mais e aprender das pessoas maravilhosas que temos aqui, que vêm das diferentes regiões do mundo. E existe muita riqueza aqui. Muito obrigada. Eu aprendi muito e obrigado a todos no Let's Connect. Vamos compartilhar isto no YouTube, em diferentes idiomas, na página Let's Connect. Todas as clínicas de aprendizagens que temos serão postadas lá. Em 2023, vamos ter muitas delas. E talvez alguns de vocês vão estar compartilhando como Habital. E vão ser responsáveis por uma dessas clínicas. Obrigado. Obrigado a todas. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Everybody who wants to open up their mic and make noise and say hello, say goodbye, and say Merry Christmas. Hello, bye bye. Hello, Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. See you next time. Thank you. Next time. Thank you, interpreters. Thank you. Oh, yeah. Thank you, interpreters, for sure. Thank you. Thank you. Can we stop the recording? Yes, let me do that. Stop recording. For everybody who is